Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Uma das grandes perguntas que ronda o Brasil hoje é quem está bancando o The Intercept Brasil. E logicamente o seu mentor, o editor, Glenn Greenwald. O Verdevaldo, como prefere a grande maioria dos que usam a internet aqui no Brasil. É uma pergunta realmente que chama a atenção da maioria. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no vídeo do nosso canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Antes de começar, eu gostaria que você se inscrevesse, ativasse as notificações e, claro, deixasse aí o seu gostei. Mas não esqueça também de compartilhar o vídeo, tá bom? Vamos lá? É uma pergunta que nos causa espécie, porque é lógico que é uma verdadeira fortuna que deve estar sendo empregada pelo grande hacker da atualidade brasileira. É como se fosse bancar uma prostituta de luxo. Você invadir, hackear ou craquear, Eu já disse aqui qual é a diferença entre o hacker e o cracker. O hacker é aquele que muito entende dos sistemas de informática e de telemática. E o cracker é aquele que utiliza todo o seu conhecimento tecnológico para as coisas ruins, para o mal. É o chamado pirata da internet. E também sobre as questões da internet, dos níveis e subníveis da internet. Você tem o Google, tem o Edge, que são os sistemas que a gente tem acesso nos níveis de superfície. E tem a Dark Web, que é a internet nos níveis abaixo, aqueles que só acessam os que têm realmente o conhecimento de que níveis se quer procurar. Os piratas da internet, aquelas pessoas que tipo de serviço você quer acessar ou quer contratar na internet. Então uma pessoa que quer contratar o acesso, a violação do sigilo, a invasão ao celular de alguém, ele tem que saber onde ele vai buscar isso na Dark Web, na Deep Web. Primeiro nível é a Deep Web, logo abaixo da internet normal. E a Dark Web são os subterrâneos mais profundos, onde se pratica os piores tipos de crimes, como, por exemplo, as violações de celulares, que é esse tipo de crime que está sendo praticado à luz dos olhos de toda a gente, pelo The Intercept Brasil e pelo senhor Glenn Greenwald, com Jean Willis, por toda essa turma do PT, Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta, o próprio Lula, que foi quem lá de dentro da cadeia deu a determinação, todo mundo já viu isso, saiu um áudio e vídeo também, foi filmado, ele pedindo e até implorando, e esse Glenn Greenwald dizendo, não, nós já estamos cuidando disso e dando conta disso, nós vamos fazer e estamos fazendo. Pois bem, quem banca, quem patrocina, por que patrocina? É como eu disse, é como bancar uma prostituta de luxo, porque tudo isso é muito caro. Eu tenho alguns cálculos feitos aqui já há algum tempo. Em 2010, por exemplo, o sistema Guardião, o sistema de monitoramento eletrônico, que é esse sistema que é capaz de invadir a telefonia celular, de monitorar os sistemas de telefonia celular. Isso é feito pelas instituições governamentais, instituições judiciais. Por exemplo, um determinado elemento é suspeito de um crime, e aí ele está sendo investigado pela polícia e pelo Ministério Público. O promotor vai ao juiz e pede que o telefone dele seja monitorado, ou grampeado, como é a linguagem, o jargão jurídico. Então o juiz autoriza que esse telefone seja grampeado. Então ele tem um sistema, um aparato tecnológico chamado Guardião. Um equipamento desses custava em 2010, quando foi adquirido pelo governo do estado do Piauí, eu vi a licitação no Diário Oficial do Estado, e foi publicada, é claro, custava em torno de 5,5 milhões de reais. Então hoje, a dinheiro de hoje, atualizado, em torno de 10 milhões de reais é o que custa um aparato tecnológico como o Guardião. Muita gente oferece pelo Mercado Livre, pelos sites de internet, a 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Mas pode ter certeza que ele não tem a qualidade que teria um equipamento para chegar ao telefone de um ministro da Justiça, de um juiz federal, mesmo de um juiz de instância intermediária, ou digo
estadual, né, de um juiz de instância intermediária em nível de estado. Não teria. Então tem que ser um guardião com essa característica, a média de 10 milhões de reais. Agora você precisa também contratar um hacker na Dark Web, então tem que descer aos níveis profundos da internet e um cara desses não cobra menos do que 10 milhões de reais, de 10 a 15 milhões de reais. Eu vou te dar um exemplo. Aquele camarada chamado Tal Prihar, que foi preso depois de ter morado na casa do Zé Dirceu em Brasília, ele foi preso com 15 milhões de dólares em bitcoins. Ele disse que havia feito negócios, né, aqui no Brasil com violação de dados bancários. Muito difícil. A Polícia Federal e a Interpol estão investigando. Mas as suspeitas, e a própria Dilma Rousseff esteve na Rússia, ali pertinho da data da prisão desse hacker. Depois ela deu uma entrevista, tem um hacker, é porque houve a invasão dos celulares, mas se houve a invasão dos celulares é porque tem um hacker, com aquele seu jeito de ser, não é? Meio estranho de ser, meio estranho de dizer as coisas. Ou seja, tem um hacker, pode não ser o tal Prihar, ele está na Rússia. E quem está na Rússia também, nós já falamos aqui no canal, é aquele Edward Snowden. Edward Snowden é um camarada que fez uma invasão tremenda e naqueles documentos secretos dos Estados Unidos, e foi o que revelou esse sujeito, esse que se diz jornalista aí, e que jornalista não é, eu repito aqui, o Glenn Greenwald. E é um militante de esquerda muito mal ajambrado, por sinal, porque vai escolher logo o PSOL, vai escolher logo o PT, onde só tem criminoso e é considerada a maior organização criminosa do mundo. Pois bem, Edward Snowden tem um filme que foi feito pelo Oliver Stone, que todo mundo sabe é um cineasta americano vinculado a esses movimentos de esquerda. É um militante de esquerda que utiliza os recursos da indústria do cinema americano para disfarçadamente fazer política em favor da esquerda. Fez um filme colocando para o mundo como se aquele Hugo Chávez, esse tirano venezuelano que faliu a Venezuela, fosse um grande governante. Olha aí o resultado na Venezuela. Mas eu também tenho dados aqui sobre esse filme, né? Que esse filme é que mostra realmente, sobre o Edward Snowden, o custo para a contratação de um cracker, para trabalhar com o sistema de acordo com esse filme do Oliver Stone, que seria em torno de 10 a 12 milhões de reais. Mas, como eu disse, está vivendo na Rússia, exilado, não vai nos Estados Unidos de jeito nenhum, sob pena de ser preso. E um que está preso é aquele outro que fez as primeiras invasões, as primeiras violações sobre os dados dos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, tudo leva a crer que essa movimentação inteira teria somado até o presente momento em torno de 56 milhões de dólares em bitcoins, que é a moeda da internet. Agora, a quem interessa realmente bancar tudo isso? A Lava Jato, que é a operação judicial de maior êxito do Brasil até agora, desde 2014, já colocou na cadeia mais de 100 elementos implicados com a corrupção. Quem estava à frente, a 13ª Vara Federal, sediada em Curitiba, no Paraná, chefiada pelo juiz Moro. A operação tinha a coordenação em nível de Procuradoria-Geral da República do procurador Dallagnol, e não Delanhol, como diz esse analfabeto corrupto, maior ladrão que deu na história do Brasil e talvez do mundo, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não é Delanhol, é Dallagnol, ou Dallagnol, como diz o próprio Moro, no seu jeito de pronunciar, mas certamente mais correto do que esse analfabeto imoral. Bom, foi responsável por trazer de volta, por repatriar para os cofres do erário 80 bilhões de reais que eles haviam roubado da população pobre do Brasil. Prendeu mais de 200 ladrões. Então, a quem interessa realmente detonar a Lava Jato? A quem interessa patrocinar toda essa onda de mentiras que já, inclusive, resultou... esse presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi empregado do Zé Dirceu, foi empregado do Lula e que foi nomeado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal, o senhor Toffoli, já inclusive convocou, solicitou ao ministro Moro que diga se existe em andamento alguma investigação contra esse
sujeito chamado, que tenta desonrar o jornalismo brasileiro e o jornalismo de um modo geral, que é esse camarada aí, Grindelwald. Ele chega e se apresenta, não, porque eu ganhei um Pulitzer. Ora, o Walter Durant, que foi um dos maiores picaretas da história do jornalismo mundial, também ganhou um Pulitzer. Ele passou 15 anos vivendo com o Stalin na União Soviética e escondendo todos os crimes praticados pelo comunismo, inclusive os 12 milhões de mortos no Gulag soviético. E depois foi lá para os Estados Unidos denunciar aquelas atrocidades com as quais ele havia convivido e, evidentemente, concordado. E aí ele ganhou um Pulitzer. Só que depois todo mundo descobriu que ele havia, inclusive, coadunado com tudo aquilo. Então essas figuras são lamentáveis, né? São figuras latrocidas, né? Que matam para roubar. E depois ainda vão festejar o crime. Em cima da cara do freguês, vão lá na casa da viúva, não é? Dar os pêsames para a viúva. São figuras lastimáveis. Bom, já votaram inclusive na Câmara essas pessoas que estão patrocinando essa mesma e terrível atrocidade contra a Lava Jato. Votaram e eu tenho aqui os votos que eles deram contra a Lava Jato. Na comissão especial foi feita essa comissão, saiu 7-6. Os 7 votos contra o pacote anticrime, que vai, evidentemente, garantir a prisão em segunda instância e uma série de outras medidas. Contra a prisão em segunda instância está aqui os votos. Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, o senhor Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, o senhor Fábio Trá, do PSD do Mato Grosso do Sul, Lafayette Andrada, do PRB de Minas Gerais, a senhora Margarete Coelho, do PP do Piauí, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais. Então está claro de onde vem esse discurso contra o combate à corrupção e a tentativa permanente de prejudicar a luta pela moralidade, a luta por transformar o Brasil, sem dúvida, num país melhor. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sino. Mas não esquece também de compartilhar o nosso vídeo, tá bom? E deixar nos seus comentários o que é que você achou. Se você concorda, se não concorda, e se você discorda, não se desinscreve, tá bom? Continua debatendo, porque a democracia se alimenta também e principalmente do contraditório. Grande abraço, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!